Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz, amém? Como é que foi o seu domingo, como é que foi a sua semana? Eu fico muito feliz de poder te encontrar nesse momento e mesmo que a gente não consiga estar junto, presente, né? Algumas pessoas aqui, vocês aí em casa, mas de juntos a gente conseguir aproveitar esse momento e cultuar o nosso Deus. E para dar início a esse culto, eu quero ler alguns versículos que estão lá em Esther, capítulo 7, versículo 1. Esther, capítulo 7, a partir do versículo 1. Veio, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther. No segundo dia, durante o banquete do vinho, disse o rei a Esther: Qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará que desejas? Cumprir-se-á, ainda que seja metade do reino. Então Esther, a rainha, respondeu: Se perante ti, ó rei, achei favor, e se bem parecer ao rei, dê-se-me por minha petição a minha vida e pelo meu desejo a vida do meu povo. O povo de Deus aqui estava com a sua vida em risco, né? E quando eu olho para a vida de Esther, nesse mês de março a gente está valorizando, né, a vida e o exemplo de algumas mulheres. Eu vejo Esther dando um exemplo para nós nessa noite, né? O rei disse assim para ela: você pode pedir o que você quiser, até metade do reino eu vou te dar. E aí naquilo que Esther pediu, ela pediu não só pela vida dela, mas pela vida de um povo, né? Ela abriu mão da sua vontade individual, né? A gente como ser humano, a gente deseja coisas tocante ao culto. Nesse tempo que a gente está vivendo agora, tem um monte de gente que deseja fazer outras coisas e está fazendo. Você abriu mão disso, escolheu participar desse culto, que esse culto nada mais é do que algo coletivo. Esther, ela escolheu não só pela vida dela, mas pela vida de um povo. Isso ensina para mim e para você a gente também fazer as nossas escolhas da mesma maneira. Que você na sua vida saiba escolher esse tempo de culto, esse momento que a gente junto para cultuar, para buscar o nosso Deus. No tempo que a gente tem vivido de pandemia, que você escolha interceder pelas outras pessoas e não só pela sua vontade, não só pelos seus desejos, né? Porque Deus é um Deus que é coletivo, que pensa em todas as pessoas, que pensa na igreja. E nós precisamos, né, aprender com Deus e pensar da mesma forma como Ele pensa. Então eu quero orar com você nessa noite, né? Eu me alegro pela sua vida, porque você escolheu esse tempo de culto, esse tempo de comunhão, algo que a gente vive junto, assim como Esther escolheu por aquele povo. E eu quero orar pela sua vida, talvez pela tua semana também que passou, né? Se você precisar pedir a Deus perdão por alguma coisa, né? Às vezes a gente falha, a gente peca, né? A gente erra, porque escolhe os nossos desejos. Você escolheu durante a semana fazer o que você queria, você escolheu satisfazer as suas vontades e por isso você pecou. Talvez você viveu algum momento ali, né, distante de Deus, sem perceber a presença dele. Esse é tempo de você pedir perdão ao Senhor pelo pecado que a gente cometeu durante essa semana e da gente interceder por esse culto, por esse tempo coletivo, por aquilo que vamos viver, tudo aquilo que o nosso Deus, o Papai, vai ministrar na vida desta família. Então vamos orar. Deus, eu quero te louvar pela tua palavra, pela vida de Esther, pelo exemplo, pelo testemunho que ela dá para cada um de nós. Deus, ensina-nos a abrir mão do eu, a abrir mão das nossas vontades e escolher ao Senhor, escolher esse tempo de culto, escolher esse tempo de comunhão. Deus, escolher viver algo que é muito maior e que vai além da nossa vontade, aquilo que é vontade tua, Pai. Se porventura no decorrer da semana que passou, né, a gente pecou, né, a gente escolheu satisfazer os nossos prazeres, as nossas vontades, Deus, nos mostra o erro, perdoa o nosso pecado, Deus, nos traz para perto de Ti, nos faz conseguir aproveitar esse tempo de culto e aquilo que o Senhor tem para ministrar nas vidas de cada um de nós. O nosso desejo é que o Senhor fale conosco, fale com esta família, Deus, assim como o Senhor poupou a vida do seu povo e cuidou do seu povo, que o Senhor também cuide de cada um de nós. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração. Fala conosco através desse culto, em nome de Jesus, amém. E eu te convido agora, né, com muita alegria, com muita leveza, porque Deus ouviu a sua oração,
porque Deus te perdoou e Ele tem algo para ministrar sobre você, através dos louvores, através da palavra que aqui vai ser pregada. Então que nós juntos como igreja, a gente saiba e consiga aproveitar esse tempo. Amém. E falando em pandemia, né? Sexta-feira nós tivemos a triste notícia do nosso irmão Lázaro, né? E que veio entristecer muito meu coração. Mas ao mesmo tempo eu fiquei feliz por ter tido a oportunidade de ser ministrada pelas suas canções. Uma das canções diz assim que Deus vai fazer. Eu fui muito ministrada com essa canção. E eu aprendi que para Deus existem 3 respostas: sim, não e espera. Muitas vezes a gente começa a chorar, achando que Deus tem que fazer naquele momento. E pergunta: por que Deus, o Senhor não faz na minha vida? Por que, Senhor? Talvez nós estejamos vivendo um momento de espera. Talvez Deus fala: não, eu tenho o melhor para você. E eu fui ministrada através dessa canção. Nós vamos tentar cantar ela hoje aqui, amém? Que Deus possa ministrar também no teu coração. Já faz um tempo que você amou, por muitas vezes sim você chorou, mas a vitória nunca vem. Não, 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 não vem. Então você pergunta a Deus por quê? O que eu fiz, Senhor, pra não merecer? Misericórdia, Deus, eu sou teu filho. Eu sou teu filho. Pergunta pra si mesmo onde está Deus, que tantas coisas boas prometeu, mas essas coisas nunca vêm. Não, 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 não vem. Então você não sabe o que fazer. A dor e o desespero não te deixam ver que Deus tem algo profundo contigo. Ele é contigo. O que Deus preparou é bem maior. O que Deus tem pra ti, irmão, é bem melhor. Creia nas promessas, creia em Cristo. Ele é contigo. Deus vai fazer acontecer. O teu inimigo não vai entender. Creia nas promessas, creia em Cristo. Ele é contigo. Pergunta pra si mesmo onde está Deus, que tantas coisas boas prometeu, mas essas coisas nunca vêm. Não, 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 não vem. Então você não sabe o que fazer. A dor e o desespero não te deixam ver que Deus tem algo profundo contigo. Ele é contigo. O que Deus preparou é bem maior. O que Deus tem pra ti, irmão, é bem melhor. Creia nas promessas, creia em Cristo. Ele é contigo. Deus vai fazer acontecer. O teu inimigo não vai entender. Creia nas promessas, creia em Cristo. Ele é contigo. E nós temos que crer nas promessas de Cristo. Crer nessa canção, que Deus tem vitórias para a nossa vida. Creia, irmão, creia, irmã, que Deus tem muito mais para as nossas vidas. Talvez esse é um tempo de espera. Talvez Deus tenha algo melhor para você. Talvez aquilo que você quer vai te prejudicar, ou não é o momento. Então ore, continue perseverando na glória de Deus, na graça de Deus. Oh, Jesus, Deus, obrigada mesmo por esse momento, Pai, por essa canção, Senhor, Pai,
Eu creio que o Senhor, assim como ministrou meu coração, Senhor Jesus, eu creio que foi ministrado em muitas vidas, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, Pai. Amém. Amém. Agora eu quero orar também pelos nossos dízimos e as nossas ofertas. E antes eu vou ler um texto que está lá em Gênesis capítulo 28, a partir do versículo 20. Gênesis capítulo 28, a partir do versículo 20. Fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Aqui é Jacó fazendo um voto com Deus. Ele fez um voto com Deus. Houve um cuidado de Deus sobre a vida dele, ele esperou um tempo e em seguida deu o dízimo. Talvez muitos de vocês se preocupam, né? Pastor, eu não posso estar na igreja, eu não estou conseguindo ir na igreja, né? Como é que eu vou fazer para entregar o meu dízimo? Como é que eu vou fazer para entregar a minha oferta? A gente vai viver isso que viveu Jacó. Nós temos votos, nós temos propósitos com Deus e o momento não permite, dificulta que algumas pessoas façam isso. Então a gente vai aguardar, a gente vai esperar e em momento oportuno, sem dúvida, com alegria, né, com tranquilidade, né, dentro da lei, a gente vai conseguir estar aqui enquanto igreja, junto, orando, consagrando e entregando ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. E eu quero orar por isso, porque vez por outra a gente consegue ter algumas pessoas aqui e orar para que Deus abençoe e consagre o dízimo e a oferta dessas pessoas. Deus, nós te agradecemos pelo teu cuidado sobre as nossas vidas, Deus, e pedimos que o Senhor consagre, Deus, consagre o voto de cada um, de cada uma, abençoe os dízimos, abençoe as ofertas, continue a sustentar essa igreja, nos dá sabedoria para administrar recursos, Deus, abençoe esse mundo, a situação que a gente vive, Deus, que logo, né, esse vírus perca força, que a gente tenha condição, Deus, de se reencontrar enquanto igreja, de ir retomando a vida. Abençoe e continue a cuidar de cada filho, de cada filha tua, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se alguém tem o desejo, pode vir à frente, entregar seu dízimo ou sua oferta. E eu já vou chamar a Dani aqui, que ela vai estar nos ministrando. Como falei, no mês de março, né? Eu tenho tentado, sempre que aqui esteja uma mulher, ou se não estiver uma mulher, que esteja uma pessoa para falar sobre mulheres, porque no mês de março a gente comemorou o Dia das Mulheres, e não tenho dúvida de que Deus vai usar a vida da Dani, que vai nos ministrar e nos abençoar através dela. Deus abençoe. Amém. É um privilégio poder estar aqui, é um privilégio poder estar ministrando a palavra do Senhor. E eu gostaria de, primeiramente, te convidar a abrir a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 1, do versículo 2 até o versículo 18. E depois você pode deixar a sua Bíblia aberta, porque nós vamos colocar alguns tópicos em cima desse texto. Então, primeiramente eu quero orar, pedir para que Deus esteja me dando o discernimento da palavra dele e esteja abençoando o nosso culto. Então abaixa a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero colocar primeiramente a minha vida diante da Tua presença, Senhor. Pai, muito obrigada, Senhor, por este momento que nós vamos ter agora, Senhor, o momento de leitura da Sua palavra, Pai. Que o Senhor fale verdadeiramente aos nossos corações, que a Sua palavra, Senhor, seja revelada para nós, Senhor. Mostre, Espírito Santo, aquilo que nós precisamos ver, aquilo que nós precisamos ouvir. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nos abençoa, Pai, derrama as Tuas bênçãos
sobre as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Então, lá no versículo 2, diz assim: Eucana tinha 2 mulheres, Ana e Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. Todos os anos Eucana saía da sua cidade e ia a Siló a fim de adorá-lo e oferecer sacrifícios ao Senhor Todo-Poderoso. Eli era sacerdote do Senhor Deus em Siló. Cada vez que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava uma parte para Penina e a outra para os seus filhos e filhas. Mas para Ana ele dava 2 vezes mais. Eucana a amava muito, embora o Senhor não permitisse que ela tivesse filhos. Penina, sua rival, provocava e humilhava Ana porque o Senhor não permitia que ela tivesse filhos. Isso acontecia ano após ano. Sempre que iam ao santuário do Senhor, Penina irritava tanto Ana que ela ficava só chorando e não comia nada. Um dia o seu marido Eucana lhe perguntou: Ana, por que está chorando? Por que não come? Por que está sempre triste? Por acaso eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez estavam em Siló e tinha acabado de comer. Eli, o sacerdote, estava sentado na sua cadeira na porta da tenda sagrada. Aí Ana se levantou aflita e chorando muito, orou a Deus o Senhor e fez esta promessa solene: Ó Senhor Todo-Poderoso, olha para mim, tua serva, vê a minha aflição e lembra-te de mim. Não esqueças de tua serva. Se tu me deres um filho, prometo que o dedicarei a ti e por toda a vida, que nunca lhe será cortado o cabelo. Ana continuou orando ao Senhor durante todo o tempo. Que Eli começou a prestar atenção nela e notou que seus lábios se mexiam, porém não saía som nenhum. Ana estava orando em silêncio, mas Eli pensou que ela estava bêbada e disse: Até quando vai ficar embriagada? Veja se para de beber. Senhor, respondeu ela, eu não estou bêbada, não bebi nem vinho nem cerveja. Estou desesperada, estava orando, contando a minha aflição ao Senhor. Não pense que eu sou uma mulher sem moral. Eu estava orando daquele jeito porque sou muito infeliz e sofredora. Então Eli disse: Vá em paz, que o Deus de Israel lhe deu o que você pediu. Que o Senhor sempre pense bem de mim, respondeu ela. Ele saiu, então comeu alguma coisa e ela já não estava mais triste. Esse texto, ele é um texto maravilhoso. A gente vê aqui, eu até dei um título para minha ministração de ousadia de Ana, né? A ousadia de Ana. Imagina você o sofrimento que Ana tinha dentro dela. Nós mulheres, nós podemos sentir um pouquinho desse sofrimento que Ana sentia. Para a gente poder entender um pouquinho, né, o texto fala que Ana, ela era casada com Eucana, né, e Eucana tinha 2 mulheres, tinha a Ana e tinha Penina. Mas estudando eu percebi que Ana foi a primeira esposa de Eucana. E se a gente for ler lá no versículo 5, a palavra fala assim, que a Ana, ele dava uma porção dobrada, porque ele amava muito mais a Ana. Aí o texto vai contando para nós que Penina tinha filhos, mas que Ana era estéril. Ser estéril naquela época era muito difícil. Era uma situação muito complicada para a mulher.
Se a gente for estudar sobre essa esterilidade que a mulher tinha naquela época, fala que quando o homem ele era casado com uma mulher e essa mulher não podia lhe dar filhos, que aquela família era considerada uma família sem honra, uma família desonrada. E eu fui pesquisar sobre desonra, fala o quê? Que é vergonha, humilhação. Então, para aquela família era uma humilhação, era uma vergonha não poder ter filhos. E por isso o homem, ele podia ter uma outra mulher. Se a gente for trazer isso para hoje, para as nossas vidas, imagina o coração de Ana, como não era o coração dela. Um coração triste, aflito, um coração que uma pessoa que queria ser mãe, que queria poder gerar filhos, enquanto tinha uma outra mulher junto com ela que tinha muitos filhos. E uma outra coisa que nos chama muita atenção nesse texto é que fala que a rivalidade do lar era constante. Imagina só, Penina, ela ficava atormentando Ana. Ela ficava falando: você não pode ser mãe, você não pode dar filhos para ele, eu posso. E se a gente vê lá no versículo 6, a palavra diz assim, Penina, sua rival, a provocava excessivamente para irritar, porque o Senhor não deixou ela ter filhos. Imagina que situação complicada que Ana vivia. Imagina que situação difícil. O desejo de Ana era gerar filhos. A ansiedade que Ana sentia era uma ansiedade de ser mãe, de gerar filhos. E nós mulheres, nós carregamos isso com a gente, né? Eu posso falar por mim. Eu lembro quando eu e o Reginaldo decidimos que nós íamos ter filhos, eu nunca tinha parado para pensar se eu podia ser mãe ou não. Era uma coisa que não passava pela minha cabeça. Nunca fiquei preocupada se eu poderia ter filhos ou não. Mas naquele momento que nós decidimos, não, nós vamos ter filhos, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi: eu posso ser mãe? Será que eu posso ser mãe? E isso é uma coisa que gera dentro de nós mulheres uma insegurança, um medo, né? E aí você começa no quê? Naquela ansiedade, porque a mulher ela já é ansiosa por natureza. Começa aquela ansiedade daquela espera, mês a mês. Será que eu posso ser mãe? Será que Deus vai me conceder ser mãe? Então a gente fica nessa ansiedade. Agora a gente olhando para a situação de Ana. Ana, ela era casada há muito tempo, né, com Eucana, e ela já tinha esse diagnóstico. Ela já tinha o diagnóstico de mulher estéril. Ela já tinha o diagnóstico de você não vai gerar vida. E ainda para ajudar, ela tinha a outra que ficava fazendo ela lembrar disso o tempo todo. Já é um sofrimento para a mulher se ela souber que ela não pode ter filhos. E você ter uma pessoa que fica te cutucando o tempo todo, te falando, você não pode ter filhos. E ela tinha. Lá no versículo 7, mostra que Penina fazia isso, Isso acontecia ano após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra a irritava. Então era constante. Isso era constante na vida de Ana. Ana sofria o tempo todo com esse negócio de não poder ter filho, de não poder ser mãe. Uma outra coisa que me chamou muita atenção estudando a palavra, nenhum momento a gente vê Ana respondendo às críticas
de Penina. A palavra fala que ela chorava e parava de se alimentar, mas ela não ia em nenhum momento retrucar, ou ela ia para o confronto com a rival dela. Ela chorava, ela apenas chorava. Ana, ela se sentia uma mulher frustrada, ela se sentia uma mulher infeliz, ela se sentia uma mulher sem perspectiva do futuro. As suas expectativas com relação à maternidade não iam se cumprir. Aquilo não ia se cumprir na vida dela. Mas Ana, ela precisava vencer todas essas provocações que Penina trazia sobre a vida dela. Ela precisava vencer toda a depressão, toda a amargura que tinha sobre a vida dela. E Ana, ela decide mudar a história dela. Ela decide fazer algo diferente. Lá no versículo 11, eu achei assim tremendo. Ela diz assim, e ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva e deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da minha vida, e sobre a cabeça dele não passará a navalha. Ana, ela vai para o templo, ela vai orar com amargura na alma, triste, chorando. A palavra fala que ela chorava muito. E ela pede para Deus, ela é muito direta naquilo que ela quer. Isso eu achei também. Quando ela fala assim: se me deres um filho homem. Se a gente for olhar naquela época, ter filho era muito necessário, mas ter um filho homem era melhor ainda. Então Ana já carregava isso com ela. Então ela era uma mulher frustrada, uma mulher que não podia ser mãe, e ela pensou: não, eu quero um filho, mas eu quero um filho homem. E a palavra fala lá em Mateus 7,7 que é pra gente pedir. Peça e você vai receber. Então Ana, ela sabe o que ela quer. Ela pediu para Deus: eu quero um filho homem. Ela foi muito direta naquilo que ela queria. Ana, ela chegou na presença de Deus como? Ela chegou na presença de Deus humilhada, deprimida, desiludida. E o que ela queria de Deus? Ela queria naquele momento sentir o amor de Deus sobre a vida dela. Ela queria sentir aquele amor de Deus que acolhe, que traz para perto. Ela queria saber que Deus realmente estava ouvindo a oração dela. Ela queria sentir de Deus que Ele iria enxugar as lágrimas dela. Ela precisava crer que, acima de tudo, que a oração dela ia ser atendida. Ana foi muito específica naquilo que ela queria. Eu quero um filho homem. E a palavra lá em Mateus 7,7, como eu disse, ela diz pra gente: pede. Pede que você vai receber. Quantas vezes nós nos derramamos na presença de Deus? Mas para a gente se derramar na presença de Deus, a gente precisa, em primeiro lugar, tirar toda a máscara, tirar todo o orgulho, tirar toda a prepotência de que a gente acha que a gente é bom em alguma coisa. Nós não somos bons em nada. Nós não somos bons em nada. Quem é bom é Deus. Ele é bom. E nós somos apenas instrumento na mão dele. Ele nos usa da forma que ele achar melhor. Então eu preciso chegar na presença de Deus
assim como Ana chegou. A Ana estava destruída. A palavra diz que ela estava amargurada, que ela tinha uma amargura na alma. E quando Ana se derramou na presença de Deus, se derramou na presença do Pai, com sinceridade, fala que foi como se tivesse tirado um peso dos ombros dela. O coração dela se encheu de alegria. E quando nós também estamos assim, como Ana, aflitas, angustiadas, tristes, e nós vamos para a presença de Deus, se a gente não sair com o coração tranquilo, é porque você não se esvaziou. Você precisa se humilhar, você precisa deixar que Deus trabalhe na sua vida. Você precisa deixar que Deus tire todo o peso que você está carregando sobre os seus ombros. Eu quero ler de novo o versículo 12, e eu quero frisar algumas coisas no versículo 12 até o versículo 18, que me chamou muita atenção. Ele começa lá no versículo 12 falando que Ana continuava a orar diante do Senhor, e o sacerdote Eli começou a observar os movimentos dos lábios dela, porque Ana só falava em seu coração. Vou dar uma pausa aqui. Eu grifei aqui, só falava em seu coração. Quantas vezes nós estamos assim? As palavras, nós não temos palavras para falar para Deus. Não sai nada da nossa boca. Você está ali, você está tão triste, você está tão mal, que você só mexe os seus lábios. As palavras, elas estão aqui, ó, dentro do nosso coração. E por mais que pela sua boca não saia nada, Deus conhece o nosso coração. Deus conhece o mais íntimo de nós. Depois o texto continua dizendo: os seus lábios se moviam, porém não se ouvia nenhuma voz. Por isso Eli pensou que ela estava embriagada. Ele disse: até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. Porém Ana respondeu: não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito. Quando ela diz: eu sou uma mulher angustiada de espírito, Ana está falando para Deus: eu estou triste, eu estou amargurada, eu estou muito mal porque eu não posso ter filhos. Depois o texto continua dizendo: não bebi vinho nem bebida forte, apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Essa parte de apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor está mostrando o quê? Que Ana estava na dependência do Senhor. Ela estava buscando essa dependência, ela estava se derramando, ela estava se humilhando, ela estava se entregando totalmente a Deus. Totalmente. Depois o texto continua dizendo: não pense que esta sua serva é ímpia. Eu estava orando assim até agora porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Então ele disse: vá em paz, que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Essa parte, que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Imagina a alegria de Ana ouvir isso do sacerdote. O coração dela se encheu do quê? Esperança. Se encheu de esperança porque ele disse que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Só ela sabia o que ela tinha pedido para Deus. Só ela sabia o sofrimento que ela estava sentindo. Só ela sabia o que tinha dentro do coração dela. E quando o sacerdote diz isso para ela, o coração dela se encheu de esperança. Ana respondeu: que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa e o seu semblante já não era mais triste.
quando ela sai da presença de Deus, eu entendo que todo o peso que estava sobre os ombros dela, Deus tomou e levou para Ele. Todo o medo que estava sobre os ombros dela, Deus tomou e trouxe para ela, trouxe para Ele. Aquela tristeza que ela tinha, aquele fardo que ela carregava, já não era mais dela. Porque o texto termina falando, o seu semblante já não era mais triste. Quando algo aflige o nosso coração, quando algo aflige a nossa vida, a gente sabe que a primeira coisa que vem sobre nós é a ansiedade, é o medo. E hoje a gente está vivendo um tempo de muito medo. Se a gente for prestar atenção, olhar tudo que passa na televisão, na internet, o nosso medo só vai aumentar. Então, quando alguma coisa nos afligir, quando a ansiedade bater, quando o medo vier sobre a sua vida, faça como Ana fez. Vá para a presença de Deus. Somente Ele pode tirar isso de nós. Eu não tenho poder para fazer nada, o pastor não tem poder para fazer nada. Mas cada um de nós tem um poder de orar e de buscar a palavra dele. O nosso Deus, eu creio nisso, o nosso Deus, ele pode mudar tudo. A oração que Ana fez, quando Ana se rasgou na presença de Deus, fez com que ela deixasse de ser estéril para dar à luz a um dos maiores profetas que a Bíblia fala, Samuel. Eu não sei como que você chegou aqui hoje. Eu não sei como que está a sua vida. Eu não sei como que está o seu coração. Eu queria que você nesse momento abaixasse a sua cabeça. Eu não sei qual que tem sido a sua luta diária. Eu não sei o que você passou, o que você tem passado, o que você vai passar. Nós não sabemos. Ana, ela também tinha uma luta diária. A luta dela era contra Penina, que ficava irritando ela o tempo todo, e uma luta constante dentro dela de não poder ser mãe, não poder gerar. Mas a oração que Ana fez, a oração de Ana, ela mudou toda a história. De uma mulher angustiada, de uma mulher com a amargura na alma, Ana se tornou uma mulher feliz e mãe. Tudo que ela queria era ser mãe. Então eu quero pedir que você nesse momento, assim como Ana fez, que você rasgue o seu coração. Rasga o seu coração para Deus. Se entregue totalmente a Ele. Porque Deus, Ele está ouvindo a sua oração. Deus, Ele nunca nos abandona. Ele sempre ouve a nossa oração. Então, que no decorrer dessa canção você possa se entregar, que você possa rasgar realmente o seu coração, que você possa tirar todo o orgulho, que você possa realmente tirar todo o peso dos seus ombros e entregar para aquele que pode resolver o seu problema. Quando clamo e acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Nós confiamos em Ti, Pai. Creio Nós confiamos, Senhor
e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Oh, Paizinho querido, nós precisamos, Senhor. Nós precisamos, Senhor, da Tua presença. Nós precisamos, Senhor Jesus, do Seu toque. Pai, em nome de Jesus, Senhor, ouve a nossa oração, Senhor. Ouve a oração dos Teus filhos, o clamor dos Teus filhos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, se revela, Senhor Jesus, para nós. Pai, em nome de Jesus, Senhor, vem Espírito Santo sobre as nossas vidas. Enche o nosso coração com a Tua alegria, com a Tua paz. Pai, em nome de Jesus, tira de nós toda ansiedade, tira de nós todo medo, tira, Senhor Jesus, toda amargura, desilusão. Pai, em nome de Jesus, nós queremos orar, Senhor Jesus, pelas nossas vidas, pela nossa família, pela nossa casa, Senhor, pela nossa saúde. Pai, em nome de Jesus, Senhor, vem Espírito Santo sobre nós. Creio que você possa orar no seu lugar aí, que você possa orar dentro da sua casa. Se levante e ore a Deus. Clame a presença dEle. Ele quer se encontrar com você. Então busque a face dEle, busque a presença do Pai. Oh Espírito Santo, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Espírito Santo, por tudo aquilo que o Senhor fez. Obrigada, Senhor Jesus, porque eu creio na Tua palavra, Senhor. E eu creio, Senhor, que o Senhor vai mover as nossas vidas, Senhor. O Senhor vai nos mostrar. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigada por esse tempo que nós estivemos aqui na Tua presença, Pai. Muito obrigada, Senhor. E que o Senhor fale mesmo, Senhor Jesus, ao nosso coração. E que a gente possa realmente se entregar totalmente a Ti. Que a gente possa buscar a Tua face. Não importa o que a gente estiver vivendo. Não importa o medo. Não importa a ansiedade. Não importa a amargura. Que a gente possa buscar a Tua presença. Que a gente possa buscar a Tua face. Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a vida da Dani, pela ministração dessa palavra, por ter nos abençoado nessa noite. Eu quero terminar o culto, quero fazer mais uma oração, abençoar a sua vida, abençoar a sua semana. E ainda pensando sobre Ana, né? Indo um pouquinho para frente da parte que a Dani ministrou, Ana, ela foi uma mulher, né? Que no impossível Deus deu a capacidade dela gerar uma criança que ela não cuidou. Ela entregou para outro cuidar, ela entregou para Eli.
Um homem que tinha seus filhos, mas que seus filhos eram tudo tranqueira, e Samuel, que não era filho dele, foi filho dele. E por que eu falo isso? Porque eu comecei o culto falando sobre comunhão, sobre a gente ser família, né? E eu entendo o contexto de Ana, né, que a lógica da Bíblia é diferente da nossa lógica. Deus está nos ministrando nessa noite que nós somos família de Deus, né? E não, a gente não necessariamente é parente de sangue, né? Mas nós temos um vínculo que está em Deus, que está no nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero dizer para você nessa semana, ao longo dessa semana, que tem um monte de jeito de você ser pai, ser mãe, ser irmão, ser irmã, ser família de Deus. E que, à luz dessa palavra, com isso que eu te digo agora, que você consiga enxergar aquilo que Deus está querendo ministrar na sua vida e como você pode ser família de Deus ao longo dessa semana. Com alguém que não necessariamente você gerou, com alguém que não necessariamente faz parte da sua família de sangue, mas é parte da família do céu e família que a gente também tem que amar. Vamos orar? Deus, eu te agradeço, Pai, por esse culto, te agradeço pelos louvores, eu te agradeço, Deus, por esta palavra, por tudo aquilo que o Senhor ministra em cada um de nós. Deus, nos ensina a ser família, nos ensina a viver essa dimensão da comunhão, Deus, e ter amor não só para aqueles com os quais a gente tem laços de sangue, Deus, mas que a gente tenha laço de amor com todas as pessoas, porque em Deus, porque em Jesus nós fazemos parte da mesma família. Deus, nos ensina a amar essas pessoas, nos ensina a ter gestos de amor, Deus, gestos de cuidado também expressam amor e também preservam vidas. Deus, nos ensina a ser cristãos e espalhar, Deus, a Tua palavra, espalhar o Teu Evangelho, Deus, com todas as nossas ações. Obrigado por este culto, pela semana que se inicia. Abençoe a cada uma, Deus, em suas casas, nos seus afazeres, Deus, que onde quer que a gente esteja, Deus, a gente sinta essa presença, esse cuidado do Senhor, né? Que nos traz paz, que nos traz alegria, né? Assim como foi sobre a vida de Ana. Abençoa-nos, Deus, recebamos a bênção. Que o amor do Deus Pai, que a graça do Deus Filho e que as ricas consolações do Deus Espírito estejam sobre as nossas vidas, estejam sobre todo o povo de Deus, sobre esta família na face da terra, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que a presença dele esteja sobre nós ao longo dessa semana.